Boa noite, meus irmãos. Tudo tranquilo? Estou com um fuso horário, assim, meio atrasado aí, porque eu saí, parece perto, Rio Preto, né? Mas eu saí de Rio Preto, eram 4h15 da manhã. Eu estava com 2 sobrinhos em casa por conta do dia do professor. Eles foram comigo para o domingo à noite na igreja, em Guapiaçu, que eu estou cuidando lá. E falaram, tio, podemos passar segunda e terça com o senhor? E eu já sabia que vinha para cá. E quase falei não, mas aí a esposa falou assim, não, vamos. Já disse, não, então ele falou, vamos. Quarta-feira de manhã, seu tio leva vocês. Eu falei, senhor, eu vou ter que levantar mais cedo, mas por amor à causa, à família, a gente se dispõe, né? Mas foi bênção que eu cheguei aí, fiquei meio perdidinho na cidade, errei, passei o caminho, aí o Serginho me achou, o Serginho é uma bênção, me achou e fomos lá para o tiro de guerra, é isso? Tiro de guerra, e foi uma bênção ali, como é que chama lá, o Veloso, subtenente Veloso, um homem amoroso também, né? Tivemos um tempo ali, foi muito edificante, depois com os bombeiros. Não sabia que tinha gente civil que cozinhava lá para os bombeiros. Fiquei hoje admirado com isso, saber o acolhimento deles ali com as pessoas. Muito bom, muito bom. E depois comi um churrasquinho gostoso com o Júnior. O pastor Júnior me levou, perguntou, o que o senhor quer comer? Eu falei, uma coisa leve, está muito calor. Aí ele falou assim para mim, ó, tem um restaurantezinho aqui, assim, que o cara faz uma comidinha gostosa. Até paramos na porta, né, Júnior? Aí depois ele falou assim, pastor, mas que tal uma carninha com salada? Eu falei, estou dentro. E aí começamos a almoçar 12h45, saímos de lá 3h da tarde. Mas não estávamos comendo não, tá, irmãos? A comida foi breve, é que o assunto era Jesus. E Jesus tomou conta daquela churrascaria hoje. Nós pudemos conversar de vários assuntos que denotam a igreja, que apontavam para a igreja, como nós identificamos como pastores esse tempo que a gente tem vivido como pastor, como as igrejas têm absorvido a palavra, a mensagem do Evangelho, né, hoje uma igreja mais dinâmica em todas as áreas, temos que ser, né, estamos agora também tomando um cafezinho e falando nisso, a necessidade de termos um olhar diferente, de enxergarmos a nossa sociedade diferente, os aspectos eclesiásticos, extra-eclesiásticos, ou seja, hoje o pastor tem que se atualizar, né? Os pastores hoje têm que se encaixar nessa visão hoje para poder oferecer para vocês o melhor, sempre, né? O melhor é a palavra de Deus, mas sempre da melhor forma, de uma maneira que atinja o coração de vocês, que supra as nossas necessidades, né? Afinal de contas, a gente tem experimentado um tempo, sim, que, como o pastor Euclime falou agora na lanchonete, um tempo em que o evangelho está muito fragilizado, né? Teólogo, tudo quanto é jeito, né? Tudo quanto é jeito. Hoje você entra no YouTube aí, você acha a teologia de qualquer coisa, né? Um exemplo, escutava mandaram um videozinho para mim de um pastor neopentecostal que estimulava os membros que estavam vindo ele, dizendo que Jesus era extremamente rico e que eles tinham que ser ricos. E aquilo me chamou a atenção, falei, eu vou ouvir até o fim. É raro eu ouvir esses videozinhos de WhatsApp, eu falei, mas vou ver. E ele falou assim, olha, lê um texto tal lá. E o cara leu o texto lá e dizia assim, ó, e Jesus estava orando e logo que acabou de orar, foi caminhar pela praia. Ele falou, Jesus tinha casa de praia. Olha aí, Jesus acabou de orar, estava na casa dele, já está na beira da praia. E se Jesus tinha casa de praia, por que nós não podemos ter? E é muito glória a Deus, muito aleluia. Ou seja, as pessoas não sabem nada de Bíblia, não entendem nada de Bíblia. E são impactadas com esse tipo de mensagem, com esse evangelho que não tem nada a ver com Bíblia, com aquilo que Jesus espera de nós. E a gente tenho certeza que você já recebeu alguma mensagem sugestiva desse tipo aí. Se não recebeu, já ouviu falar algo nesse sentido. Então, assim, falar de igreja é paixão de pastor. Não é isso, pastor Cleber? Falar de igreja, tudo que nos faz entender essa linguagem de uma maneira melhor, para oferecer para vocês esse, não vamos dizer produto, mas essa possibilidade, o que nossos conhecimentos, a nossa intelectualidade, tudo isso que a gente tem que oferecer para vocês, tem que estar preparado. Eu pensei num texto essa noite, nós vamos conversar a respeito dele. Até que horas eu tenho?
Até 10 horas tá bom? O pessoal do fundo não riu, não. Da frente aqui gosta. O fundo lá ficou assim, ó, meio de semana, né? Mas eu pensei no texto aqui, assim, que nós vamos pegar 5 chaves dentro desse texto. Um texto bastante conhecido, pode abrir a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Bastante conhecido, que a gente vai pegar 5 chaves aí dentro desse texto. Que espero eu possa nos ajudar nesse contexto. Como eu disse, nós conversávamos sobre igreja e perguntas são feitas, né? A gente está conversando a respeito de um assunto que nos chama a atenção e conversando com o pastor Júnior, ele falou, como é que vai a PIB? Como é que a PIB, né? Eles estiveram lá esses dias atrás, como é que vai a PIB? Como é que funciona? Uma igreja que está, né? Eu cheguei na PIB há 6 anos atrás, tinha 400 e não chegava a 450. 6 anos depois tem 1.350 membros. Como é que cresceu essa igreja? E como é que continua firme na doutrina? Né? Qual o segredo? Não tem segredo. Não. A questão, assim, nós estávamos conversando hoje. Algumas linguagens, elas não podem ser adaptadas. Não tem como a gente adaptar, enfiar no texto o que o texto não aceita, que enfim dele. Mas o visão, o olho clínico pode ser, digamos assim, admirado e administrado de uma maneira diferente. Então, quando nós chegamos lá em Rio Preto, que a igreja já tinha 450 membros, já me chamava a atenção por ser uma cidade interior e ter uma igreja daquele tamanho, com aquela dinâmica toda. Mas um dia eu ouvi o pastor falando assim no púlpito, gente, olha, nós precisamos sair das 4 paredes. Nós vamos, então, começar, a partir de hoje, um ministério chamado Pequenos Grupos. Aí uma grande maioria torceu o nariz e tal, mas ele falou, gente, mas é essa a visão. E leu Atos, né? Não vou ler Atos hoje, mas ele leu Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, que falam, né, que eles iam de casa em casa, tinham tudo em comum, e tomavam suas refeições e tal. E ali ele usou algumas chaves, assim, dentro daquele comportamento, que me chamou a atenção. E eu percebi que ele ficou 1 mês pregando sobre o mesmo texto. E dentro do mesmo texto ele trazia desafios diferentes. Esses desafios foram, digamos assim, admirados, olhados com mais carinho pela grande, o grande povo da igreja, a grande maioria da igreja. E então começou a exercer essa questão dos pequenos grupos. E eu estava explicando para os pastores que, quando começou, eram os pastores que faziam isso. Eu abria a porta da minha casa, o pastor presidente Edivaldo abria a porta da casa dele, o pastor de jovem, nós abríamos as nossas casas para os que estavam chegando novos na igreja. Chegou novo, levantou a mãozinha ali, preencheu a fichinha de visitante, nós pegávamos, nós ligávamos, ou eu, ou a minha esposa, se fosse mulher, ligava e falava, olha, nós teremos um estudo bíblico aqui na nossa casa, um pequeno grupo, depois a gente toma um lanchinho, você não quer vir? E essa pessoa vinha. E assim começaram a acontecer batismos. Para você ter uma ideia, nós temos 4 batismos por ano. Esse ano nós vamos ter 5, vamos ter agora sábado, agora dia 20 de outubro e 20 de dezembro hoje. Esse ano vai ter que ter 5. E cada batismo desse é 30, 40, essa média de pessoas que nós levamos às águas. Da onde são essas pessoas? Dos pequenos grupos. Como que mais ou menos funciona? Tem as fotos aí? Já está na mídia lá? Pode passar, meu amigo. Eu sei que você sabe que é reunião em casa, mas essa é a minha rede, chama Dínamos, que no grego dá a ideia de no poder do Espírito Santo. Então, vai passando aí. Então, todo esse povo aí faz parte da minha rede. Eu sou o supervisor de todo esse povo aí, lidero todo esse povo. Tudo gente bonita. Se você for fazer uma média aí, dá uma média de 8 a 10 pessoas por pequeno grupo. 18 dá uma média de 150, 160 pessoas, que toda terça-feira se encontram. A grande maioria ali não é crente, porque se for crente a gente pulveriza para outros grupos, para que não ficar panelinha, né, com tampa. Então a gente pulveriza e as coisas estão acontecendo. É muito legal, são todas casas que são abertas. Beleza, vamos lá, ver se tem uma até o fim. Tudo gente feliz, tá vendo? Essa é a minha casa, esse é o meu pequeno grupo na minha casa. Foi ontem à noite, essas fotos são todas de ontem. Obrigado aí, pessoal da mídia. Então, isso tem acontecido, isso tem, pulverizado, tem alimentado a vida da igreja. A igreja tem que ser uma igreja saudável, emocionalmente, espiritualmente, nos seus relacionamentos. Então, isso tem dado uma dinâmica muito boa.
E o que é que nós pensamos a respeito disso? Tem problemas? Tem. Eu vim aqui exatamente para falar disso, mas isso é fazer missões. Quando na igreja primitiva, eu falava agora no encontro, quando na igreja primitiva Deus entendeu que a igreja precisava sair das quatro linhas e alcançar os gentios e ir para outras nações, ele usou essa estratégia de ir nas casas, porque a perseguição do evangelho começava a ficar cada vez mais estreita, e a necessidade então de ir nas casas e começar a falar do grande amor de Deus nas casas, na hora da alimentação, na hora da comunhão, e isso foi acontecendo e se tornou uma grande bênção. Então não é ideia de Tadeu e não é ideia de qualquer outro pastor, é a ideia de Deus. A multiplicação, a casa em casa, estar em comunhão, abrir a porta da nossa casa é uma ideia de Deus, é ideia bíblica. Isso não é invenção de ninguém e ninguém pode nem pegar para ele isso, porque está totalmente fora do que nós propomos. Mas por que eu estou falando isso essa noite? Porque entendo eu que nós, como igreja, temos que exercer esse princípio de fazer da nossa casa um lugar de adoração. Para isso, precisamos estar saudáveis como? De que maneira? Emocionalmente e em nossos relacionamentos. A espiritualidade, ela cresce conforme o convívio, conforme o relacionamento. Agora, as emoções e os relacionamentos, eles são o tete-a-tete, o cotidiano. Então, eu e minha esposa precisamos estar bem. Se não estivermos bem, nós vamos ser ministrados pelos pastores. E então, depois disso, nós vamos abrir a nossa casa para que o evangelho entre e faça a diferença dentro da nossa casa. Existem PGs que é só família, marido, mulher e filhos. Eles entendem que eles precisam crescer na graça. O marido se converteu, a mulher não. Ele fala, pastor, eu quero ser líder da minha família. Eu nunca fui. Eu quero ser líder da minha esposa e dos meus filhos. E eu vou ser líder. E isso tem sido uma grande bênção, tá bom? Entendo que esse é o momento, porque fazer missões é isso. Quer ver quantos fazem curso universitário aqui? Alguém? 1, 2? Beleza. Quantos amigos você tem na sua sala de aula? Pessoas que você interage, faz trabalho junto? Quantos? Nenhum? Nenhum? E como é que vocês lidam com o trabalho? Não tem trabalho em equipe? Não... À distância. O que eu falei hoje, Serginho? Isso está esfriando os relacionamentos. Isso está esfriando. Para estreitar os relacionamentos, temos que ir até as pessoas. E essa ideia do pequeno grupo nos faz aproximação. Quer ver? Quantos parentes você tem nessa cidade que não são crentes? Muitos. E se você abrisse a porta da sua casa, além do churrasquinho, para estudar a Bíblia, eles iriam? Não? Por que você tem essa convicção? Você já experimentou? Não precisa me responder, só pensa. Você já experimentou fazer isso? Na hora de um churrasquinho, na hora de um bolinho na mesa assim, você fala assim, gente, como vocês sabem, aqui nós tememos a Deus. Eu quero ler a Bíblia agora aqui e orar com vocês. Já experimentou fazer isso? A resistência está neles ou está em você? Pare e pense. Às vezes nós falamos, eles não vão, mas às vezes a resistência está em nós, em nos aproximarmos e nos identificarmos como sinal do reino de Deus. Algumas coisas eu quero falar dentro desse texto de Romanos 12, eu quero que você me acompanhe aí, que o tempo já está indo, e nós vamos pegar essas cinco propostas aí e conversar sobre elas. Vamos lá, Romanos 12, 1 e 2 apenas. Diz assim, acho que muitos sabem decora aí, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quais são esses 5 pontos que eu quero falar essa noite? Vamos ver se você consegue repetir comigo aí. Motivação, consagração, eu vou falar, depois você grava e repete aí, quero ver. Motivação, consagração, desmundanização, transformação e bonificação. Vamos lá. Não consegue? Então vamos fazer junto. Motivação, consagração, desmundanização, transformação e bonificação. Amém? Agora repete. Vocês estão... Vamos lá. Ela consegue, vai lá.
Motivação. Estamos precisando ser motivados. É isso aí. Olha, o livro de Romanos, aí a carta aos Romanos, melhor dizendo, ela é uma carta extremamente doutrinária. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é doutrina. Pura doutrina. Pura doutrina. Né? Para você ter uma ideia, do capítulo 1 ao capítulo 3 até o verso 20, é a doutrina da hamartiologia, a doutrina do pecado. Paulo fala incisivamente sobre o pecado. Do versículo 21 do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo fala sobre a justificação. Ele até fala que Abraão foi justificado pela fé. Do capítulo 6, 7 e 8, ele fala sobre a santificação. No capítulo 9, 10 e 11, ele fala sobre a soberania de Deus. Agora o judeu vai ser alcançado. Deus levantou, Deus cuidou e Deus vai trazer de volta. Isso é a soberania de Deus. E do 12 ao 16 é a prática da doutrina. Tudo que Paulo ensinou do capítulo 1 ao capítulo 11, do capítulo 12 ao 16, deve ser praticado. Então, ouvir a doutrina, ouvir a palavra de Deus é muito bom. Mas se não se tornar prática, vida, se não for vida na vida, para que serve? Só para ficar no intelecto. Só para me tornar um conhecedor da palavra. E Tiago fala isso, né? Que adianta a gente ser apenas mente ouvinte e não nos tornarmos praticantes da palavra. Então, essa primeira expressão, motivação, deve nos pensando assim, o que nos motiva a servir a Cristo, a ter a minha família comigo, a falar do amor de Deus nessa cidade? O que me motiva? As misericórdias do Senhor. O próprio Paulo fala, olha, rogo-vos, pois, pela misericórdia do Senhor. Então, as misericórdias do Senhor são uma motivação para mim servir a Deus, amar a Deus e falar do amor de Deus ao próximo. E que motivações são essas? Se nós observarmos desde o Antigo Testamento até o surgimento da igreja em Atos dos Apóstolos, nós observamos que a misericórdia do Senhor se fazia presente todos os dias. Tanto é que até o próprio Jeremias, em Lamentações, diz que elas são as causas de nós não sermos consumidos. Então, se nós estamos falando das misericórdias que estão na Bíblia, são muitas, mas talvez você tenha as suas misericórdias. Você, às vezes, pode falar assim, nossa, eu não passei por esse percalço porque a misericórdia do Senhor cuidou de mim. A minha família ainda está resistente porque a misericórdia do Senhor ainda está sobre mim. Então, as nossas motivações para servir a Deus e falar do amor de Deus são as misericórdias do Senhor. Não tem outro motivo. Não tem outro motivo. A gente pode falar pela graça, fui alcançado pela graça, mas o que nos mantém firmes e edificados na rocha é a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor interfere em todo o nosso comportamento. É interessante que quando Jeremias está escrevendo lá em Lamentações, no capítulo 3, ele começa aquele capítulo dizendo que ele sentiu o pior dos homens. O pior, que Deus tinha quebrado os dentes dele, que ele viu a vara do furor de Deus, ou seja, ele abriu mão de ser líder em Israel. Israel foi invadida pelos caldeus, foi quase todo mundo morto, a cidade foi posta abaixo, fogo nos murais, destruiu, levou as mulheres cativos, jovens cativos, e depois ele começa a murmurar, e lá por volta do verso 20 ele fala assim, olha, eu acho que a minha esperança tem que ser renovada, porque a minha esperança é o Senhor, e a misericórdia dele é a causa de eu não ser consumido. Ou seja, pode estar tudo dando errado, mas se eu ainda estou vivo, há esperança. E isso se chama misericórdia de Deus. Então, se há uma motivação para a gente estar aqui hoje, é a misericórdia de Deus. Então, essa primeira proposta que eu trago essa noite deve nos impulsionar para quê? Quem mais é alvo dessa misericórdia? São nós que estamos aqui? São nós que estamos guardados, amparados, cuidados pelo Senhor? Não, é aquele que você pensou quando eu perguntei assim, sua família vai na sua casa? É ele, aquele seu colega de faculdade, que às vezes você passa por ele como que não levando em consideração, é aquele seu colega de trabalho, é aquele que você sabe que seu vizinho que briga com a esposa, é aquela sua vizinha que você sabe que é desleixada com o marido, ela também é alvo e é motivação da misericórdia do Senhor. E Paulo está aqui rogando, ele está usando uma expressão aqui no grego, que é paracaléu. Paracaléu significa assim, dar força, é encorajar. Ele está encorajando a gente a experimentar a misericórdia do Senhor através da motivação. A segunda coisa, ele nos chama a uma vida de consagração. Ele diz aqui, olha, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Isso é consagração.
Como que nós vamos ter uma igreja vibrante, uma igreja firme na palavra, doutrinariamente, que vive, que exerce essas coisas, se nós não tivermos as nossas vidas consagradas ao Senhor? No Antigo Testamento, a consagração era um animal morto. Paulo está identificando aqui como uma consagração viva, de animal vivo, um animal racional. Ele mesmo disse, o vosso culto racional. Apresentai o seu intelecto, as suas emoções, o seu corpo, a sua estrutura física a Deus para que Ele possa usar você. Então, essa consagração não é apenas de uma ideologia bíblica, não é apenas uma estrutura textual que Paulo está montando. Paulo está desafiando a cada um de nós, hoje, leitores e ouvintes dessa palavra, a entendermos que as nossas vidas são preciosas demais para nós ficarmos nos desgastando com coisas que não edificam. Não edificam. Nós perdemos muito tempo. Sabe quanto nós estamos falando aqui? Hoje de manhã eu falava sobre isso. No mundo, agora, enquanto estou falando aqui faz 20 minutos, 15 minutos, a cada 4 segundos, uma pessoa comete o suicídio no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio. Uma pessoa morre sem Jesus. 45 minutos. 800 mil pessoas por ano tomam a decisão de tirarem suas vidas. Umas são escravas das drogas, outras estão enfrentando dificuldades em seus relacionamentos, outras são escravas de uma depressão, de um sentimento de culpa, mas essas pessoas, se tivessem encontrado comigo e com você, com uma vida consagrada e com um olhar clínico para elas, talvez pudessem experimentar as misericórdias do Senhor. O papel da igreja qual é? Ser sal e ser luz. Vida consagrada traz essa ideia de Cristo. Nós nos consagrarmos para que as misericórdias do Senhor, que nos alcançaram, alcance outro. Terceira proposta desse texto, desmundanização. Você gravou aí a 5? Não? Já gravou a 3, né? Então fala, vamos lá. Desmundanização. Já tinham visto esse verbo? Já estão até... o cara foi ligeiro, né? Ele foi esperto aí, então tá aí. Desmundanização. Qual é essa ideia aí? Nós, como Igreja do Senhor, temos também, além de tantas outras coisas, digo nós, até pastores, temos dado uma boa parte do nosso tempo e até mesmo dos nossos recursos com coisas que têm tudo a ver com as tecnologias e com as coisas mundanas. Não de uma maneira pecaminosa, não é dessa desmundanização que eu estou falando, não, embora isso tenha tudo a ver, né? Vestimenta, tal, mas não é nessa área que eu estou querendo caminhar. Estou querendo caminhar na área em que a nossa mente ela é tão sugestiva, ela é tão visitada pelo mundo, que às vezes nós perdemos o bom senso de quem nós somos. Por isso que Paulo fala assim, olha, vocês precisam experimentar a misericórdia de Deus, para que seus corpos sejam um sacrifício vivo, agradável a Deus, e vocês não tomem a forma do mundo, não se conforme. Sabe que um pastor uma vez falou assim para mim, ele criou um projeto de evangelismo no centro de São Paulo, quando eu era pastor lá ainda, que atrás da camiseta estava escrito assim, os inconformados. Romanos 12, 2. Os inconformados. Eu achei aquela frase na hora assim, falei, mas você é inconformado com o quê, pastor? Ele falou, estou inconformado com a situação. E aí ele tinha uma argumentação assim, era sugestivo. Você perguntava, ele tinha uma argumentação assim, que ele te colocava um leque de coisas pelas quais eles estavam inconformados. E a ideia desse texto é exatamente essa. O que mexe com você? O que tira você do sério? O que faz você, às vezes, remexer no sofá quando você escuta uma notícia, ou você percebe o comportamento de alguém? Essa é a ideia do texto. Não se conformar com essa situação. E como é que a igreja muda essa situação? Desmundanizando, saindo desse ciclo, não se adaptando, não se inserindo nele. É difícil? É difícil. Faculdade, por exemplo, tem uma filha que acabou o curso agora de Relações Públicas, e eu fui na formatura dela e percebi que ela era a única cristã na turma. Não sei se é o caso de vocês, mas ela era a única cristã na turma. E eu observei que a maioria, quando nós fomos na formatura, a maioria saiu para beber. E vamos, Thaís. Ela falou, pai, era assim o ano inteiro. O ano inteiro eu resisti. O ano inteiro.
Ela ia para os trabalhos em grupo, tomava decisões que ela começou fazendo administração e depois mudou para relações públicas. Ela ia fazer trabalho junto, ela me ligava e falava, pai, o negócio aqui está punk. Está duro para ficar aqui perto, está difícil, mas eu me propus a isso, eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz, eu tenho que tirar o mundo, sabe, essa ideologia mudando, esse comportamento mudando. Não é porque as pessoas fazem que nós temos que fazer. Você quer ver alguns exemplos assim? Eu sei que aqui não acontece isso, aqui é todo mundo santo, né? Amém? Eu sei que aqui não acontece isso, mas assim, eu me deparei com uma situação assim, totalmente que me incomodou lá na minha igreja. Estávamos conversando numa roda de homens e alguém contou uma vantagem, mais ou menos assim. Fulano está vendendo um carro. Ele queria 8 mil no carro. Mas eu descobri que ele está numa situação assim, desesperadora. Eu ofereci 5, ele vendeu. Yes, fiz um bom negócio. Mas ele fez o grande erro de falar isso perto de mim. E na hora, como ele falou em público, na hora eu corrigi ele em público. Na hora eu falei, você é um cafajeste. Você se aproveitou do seu irmão. Isso não é correto. Se o carro vale 8, você tem que dar 8. Você não tem que se aproveitar de situação nenhuma. Crente com Lady Gerson, isso não funciona. Desmundanização. O mundo faz assim, pastor, mas nós não estamos no mundo. Crente que às vezes assim, gente, irmão que tem loja de carro, que dá uma maquiada no carro e vende, não vê a hora de vender o carro maquiado e vende para o outro irmão. Desmundanização. A gente tem que pegar essas coisas assim e perceber que ou nós fazemos diferente, ou então nós vamos continuar passando pelo crivo de Deus e a mão de Deus é pesada. A mão de Deus é muito pesada. Então, como que eu quero ser sal e luz, né? Eu lembro que, há uns 3 anos atrás, nós estávamos numa loja de carro, eu e minha esposa. 3 anos? Não, um pouco mais de 3 anos. Quase 4. Nós estávamos na loja para comprar o carro. Já tínhamos conversado, averbado com o seu Bruno, o dono da loja. E ela veio da cidade, eu falei para ela, falta tanto, pega aí no banco e traz, né? E ele queria dinheiro lá. Ela trouxe faltava 4 mil reais, ela pegou no banco e trouxe, veio toda amedrontada e tal, e quando nós fomos olhar, o dinheiro tinha 5 mil em vez de 4. O dono da loja sabe que eu sou pastor, todo mundo conhece a gente de São Paulo. A expressão dele, olha que milagre que Deus fez. A prestação ia ficar X, você está dando 1.000 a mais, vai cair para Y. Pastor, é a boa mão de Deus. Eu falei, você acha que a boa mão de Deus vai prejudicar aquela caixa? Ela deve estar desesperada agora, tentando de onde foi esse 1.000 reais. Ela vai ter que pôr do bolso dela. Mas, pastor, você não está entendendo? Não, Deus não trabalha assim. Deus não vai favorecer eu para prejudicar meu próximo. Seja ele meu irmão na fé ou não. Não é esse o Deus que nós servimos. E nós demos os 4, o outro dia a Sandra foi de manhã devolver, a menina estava desesperada lá na sala do gerente, tentando achar a falha do 1.000 reais. Quando a Sandra devolveu, o gerente falou assim para ela, eu não acredito. Você veio devolver 1.000 reais? Ela falou assim, eu não dormi à noite. Isso não é meu. Não estou contando isso para a glória de nem minha, nem da minha esposa, não. Mas é que às vezes Deus nos coloca numas ensascadas, uns becos sem saída para ver quem a gente é mesmo. Para cimentar a nossa fé, provar a gente mesmo. E essa ideia de desmundanização, de levar vantagem, de querer ser privilegiado em alguma questão, isso não é de Deus. Sabe, meu irmão, tem o livro de Hebreus diz que tem uma grande nuvem de testemunha nos observando. Sabe por que muitos que estão sentados em nossos bancos de igreja não conseguem ganhar ninguém para Jesus? Eu conheço gente em Rio Preto, sim, posso falar que sou de lá, estou falando da minha igreja, que está 30 anos sentado na igreja e nunca ganhou ninguém. Nunca trouxe ninguém para a igreja. Ninguém. Não tem ninguém sentado lá dentro que ela fala, esse aqui é fruto da minha oração, é fruto do meu relacionamento. Ninguém. Ninguém. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. 30 anos, 24, 10 anos sentado no banco da igreja, não tem ninguém. Vai para o céu sozinho. Egoísta. Sabe, meu irmão, olha, vida santa é vida altruísta. Vida na carne é vida egoísta. A gente precisa pensar nisso. Desmundanização. Agora eu vou até olhar lá, não precisa nem olhar aqui mais. Minha anotação já foi. 4º tópico, transformação.
um convite à transformação. Ter uma mente genuinamente transformada. E o que é que transforma a nossa mente? Convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, por favor. Nós já citamos aqui, mas vamos ler aí. Obviamente é a palavra de Deus que nos transforma, mas vamos abrir lá em Tiago, por favor, irmão. Tiago capítulo 1, a partir do verso 21 até o 25, quero ler com você. Diz assim, já achou? Está procurando? Tiago 1, a partir do 21 até o 25. Diz assim, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra entre vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante a um homem que contempla-se no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla e logo sai, e se esquece de como ele mesmo era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em tudo que ele fizer. Amém? Então, o que é que transforma a nossa mente? O que é que mexe com a nossa mente aí? Vamos lá. Podemos conversar no culto aí. O que você acha que muda a nossa mente? Palavra de Deus. Isso. Ela muda assim automaticamente a nossa mente. Segundo Tiago, é automático. Através da prática. Mas alguém tem uma sugestão? O que Jesus diz em João 17:17? Sabe de cor? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, essa ideia de transformar, de transformação, o que estava acontecendo em Roma naquele século, mais ou menos no século 65 depois de Cristo? O que estava acontecendo? O Império Romano estava exercendo um domínio social e até mesmo, digamos assim, cultural sobre a vida dos judaizantes. Então, esses judaizantes estavam se convertendo através das pregações de Paulo, eles se convertiam, começavam a abandonar as armas e voltavam aos seus convívios naturais com os seus patrícios, com os mesmos de Jerusalém, da Judéia, de Judá. Eles voltavam aos seus comportamentos normais, vaziam os caminhos de volta. Mas, ao voltarem para casa, aqueles que ficavam lá em Roma perdidos, tanto o Império Romano, os soldados romanos, como os judeus que lá ficavam vivendo em prol do Império. E o que Paulo está dizendo? Olha, vocês precisam, depois que ouviram todas essas doutrinas, esses 11 capítulos de doutrina, vocês precisam renovar a mente de vocês, transformar a mente de vocês, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Qual seria a ideia de Paulo de boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui? De que aqueles que ficaram para trás também fossem alvos das misericórdias de Deus. Então, fazer o caminho de volta é simples. O caminho de volta, mais ou menos, é sair da sua casa e vir para a igreja. É simples. Mas quando você é convidado a transformar a sua mente e olhar a sua sociedade, o seu bairro, a sua escola, a sua faculdade, o seu vizinho, com uma outra maneira, com uma mente transformada, você vai olhar para ele e falar assim, ele é alvo da misericórdia do Senhor. Não existe mais interferência e nem indiferença. Sabe a diferença dessa palavra indiferente, quando uma pessoa se torna indiferente para nós? Você já ouviu alguém usar essa expressão? É indiferente para mim. Fulano, fulana, é indiferente. Você já usou isso alguma vez, não? Alguém? Vamos fazer Vamos fazer um confessionário aqui agora. Alguém já usou essa expressão alguma vez? Já? Sabe o que significa quando a pessoa fala assim, a pessoa é indiferente para mim? Se ele morrer, se não morrer, se for para o inferno, para mim. Percebe como isso é grave? Aquele meu cunhado beberrão, usa droga, para mim é indiferente. Para mim ele nem existe. Então essa conotação e diferença, ela nos chama a essa renovação, essa transformação do nosso pensamento. O que eu estou pensando a respeito das pessoas que foram
alvos lá de Jesus na cruz do Calvário. Lá na cruz, Jesus foi extremamente empático com a gente. Ele se colocou no nosso lugar. Quando você lê Isaías 53, você percebe isso, não percebe? Ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que era para nós foi lançado sobre ele. Então, quando nós olhamos para o outro, essa é a ideia do texto, nós devemos ter uma mente transformada. Chegou um rapaz no Servi, na Cristolândia, homossexual. Você imagina, um lugar que tem só homens. Hoje nós vimos uma cena dessa também, e até observamos a necessidade. Ele chegou e, logicamente, foi para a minha sala, para o meu gabinete e falou: olha, pastor, eu tenho esse problema. Esse problema. O que eu mais gosto está cheio aqui dentro. Essa é a expressão que ele usou. O que eu mais gosto, onde eu ponho mais os meus olhos é aqui dentro. Homem. Eu fui motivado pelo meu padrasto, fui abusado sexualmente, emocionalmente pelo meu padrasto, e eu trouxe essa carga sobre a minha vida e hoje eu me entendo assim. E eu acho que eu vou ser escravo disso e vou morrer nessas condições. É óbvio que eu, com um pouquinho de sabedoria que eu tenho, não posso deixar que esse tipo de pessoa seja inserida no contexto que eu tenho. Não posso estragar todos os outros que estão ali. Mas eu também não posso ser indiferente à necessidade dele. Então vamos tentar ajudar de outro jeito. Vai andar comigo, tá bom? Então toda vez que eu sair com o meu carro, você vai comigo. O que gerou nos outros? Não. Eles acharam que eu estava? Percebe? É a mente humana. Aí eu tive que trazer ele para frente do púlpito, abraçar, numa bela manhã, e falar: gente, ele está andando comigo porque vocês são indiferentes, sabe? Se vocês conseguissem amar ele com um defeito, com um problema que vocês enxergam nele, não tinha necessidade de ele andar comigo. Por isso que ele sai comigo para fazer compras, por isso que ele vai comigo no depósito, por isso que ele vai comigo para a igreja, vai comigo para a minha casa. Porque aqui, se eu deixar ele aqui nesse ambiente, ele vai encontrar resistência, indiferença. Aí um chorou, aí o outro abriu o coração, aí o outro levantou a mão e falou: pastor, eu também já tive relacionamento homossexual. Aí houve uma libertação em muitos outros que estavam ali, que tinham enfrentado as mesmas diferenças, os mesmos problemas que ele, mas não tinham coragem de assumir as suas dificuldades. Então, a indiferença é rejeição do próximo. É nós dizer para o próximo que ele para nós não significa nada. Mente transformada. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, amém? Ele sempre tem uma porção para cada um de nós. Então vamos lá. Motivação. Qual é as causas da nossa motivação? As misericórdias do Senhor. Para isso nós temos que ter uma vida consagrada a Deus. E consagração nos leva a ter uma vida também de desmundanização. Para quê? Para que a nossa mente seja e nós possamos ganhar um prêmio do Senhor, uma bonificação. Qual é essa bonificação? Dá uma olhada para o texto aí. Para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não nos deixa, sabe, digamos, como dizia meu pai, a míngua. Ele sempre tem uma bênção para dar para a gente. Sempre. Começa exercendo essa questão de encorajamento. Essa linguagem de Paulo no grego, aí paracaléu, é essa a ideia, encorajar. Vai, vocês podem. Vocês podem. Você pode exercer essas misericórdias de Deus na vida do outro. Você pode ter uma vida consagrada. Se esforce para isso. Você pode se desmundanizar. Né? Nem sei se existe esse verbo aí. Eu que inventei esse negócio aí, talvez nem exista. Né? Se vier alguém aí, não leva a mal não. Alguém, professor de português aí, gramática, não me leva a mão não, tá? Mas foi o que surgiu. Nada não, né? Então, beleza. Então, vamos lá. O que significa essa vontade de Deus aí? Eu quero fechar com 3 coisinhas dentro dessa vontade de Deus. A primeira dela é a vontade decretiva. O que Deus falou vai acontecer. Ele falou que ia enviar o filho dele para morrer em nosso lugar. E ele fez isso. Ele falou que o filho dele morreria em nosso lugar. E o filho morreu. Ele falou que o filho ressuscitaria ao 3º dia. E ele ressuscitou.
E ele falou que Jesus vai voltar. E ele vai voltar. Então, essa vontade decretiva de Deus é bonificação para a gente. Deus falou, vai acontecer, meu irmão. Se tem uma promessa de Deus na tua vida, creia nisso. Creia nisso. Tome posse, sim, sabe? É uma expressão meio muito usada aí no meio pentecostal, mas eu quero falar de uma maneira muito legítima, usar ela de forma legítima hoje. Tomar posse é acreditar. Eu acredito que tem promessa de Deus para minha família. Eu acredito que minha família não precisa ir para o inferno. Quem é pai aqui? Seus filhos estão na igreja? Não precisa responder, só pensa. Eu não quero envergonhar ninguém, nem levar ninguém à crítica, não. Mas pensa, você gerou filho para ir para o inferno? Pensa nisso. Então você tem que crer nessa palavra. Se Deus falou que a minha família é uma família bendita no Senhor, o que eu preciso fazer para que a minha família experimente essa graça? Eu preciso fazer essas coisas. Motivar na misericórdia, ter uma vida consagrada, desmundanizar, as pessoas estão me observando, meus filhos me observam, eu preciso exercer essas coisas. Não tem como eu gerar filhos, sabe, para depois, amanhã ou depois, eu abrir mão deles. Não, eles são heranças do Senhor. O salmista no Salmo 127 diz isso aí. Eles são heranças do Senhor, eu vou dar conta deles. Eu vou dar conta deles. Não é isso, meu pastor? Nós vamos dar conta. E acho que a pior coisa é nós entrarmos no céu e de repente Jesus batendo no nosso ombro e falando assim, e cadê a prole? Sei não, Senhor, ficou pro caminho aí. Pensa nisso. A segunda vontade de Deus que eu vejo nesse tempo aqui é a vontade ordenada. Essa ordem de Deus, essa vontade ordenada de Deus, é quando Deus quer que nós nos identifiquemos com Cristo. Como Paulo fala lá, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe, ter a mente de Cristo. Essa é a vontade ordenada de Deus. Assim. É quando Deus gera em nós a mesma perspectiva que Ele gera em Jesus. Novamente eu cito João 17, quando ele fala, Pai, não tira eles do mundo, mas guarda-os do mundo. Não quero que o Senhor tire eles do mundo, não, mas guarda eles do mundo, para que eles sejam um, como nós somos um. Essa é a vontade ordenada de Deus, que você seja Cristo na vida de alguém, sabe? Que você ministre na vida de alguém, que as pessoas enxerguem Cristo em tua vida, né? Cristão aí são pequenos Cristos, a palavra cristão diz isso aí, né? Somos pequenos Cristos parecidos com Ele. Então essa vontade ordenada de Deus é que nós sejamos parecidos com aquele que nós professamos a fé. E a última vontade aí, para mim terminar, é a vontade desejada de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós estamos tomando decisões ou tendo iniciativas totalmente desvinculadas um do outro. Né? Domingo eu falava sobre isso na igreja. Às vezes o marido quer ir para um lado, a mulher quer ir para o outro. Nós não buscamos mais o desejo de Deus. Nós somos assertivos em nossas decisões. Raramente, assim. Os homens não precisam me confessar isso não, né? Eu estou brincando em confessionário aí. Mas às vezes nós pensamos em comprar um carro. Nós comunicamos. Vou trocar de carro aí, tá? Entrou um dinheirinho legal aí, vou trocar de carro, uma marca melhor. Então a gente comunica e vai e faz. É assim, a mulher fala, benzinho, empresta o cartãozinho, comprar um vestido novo, aí volta com 10 sacolas. O que isso tem a ver com a vontade desejada de Deus? A vontade desejada de Deus quer que nós tomemos decisões assertivas. Deus está nesse negócio. Eu estou fazendo algo que está trazendo paz nas minhas decisões. A pessoa com a qual eu convivo está de acordo com isso que eu estou fazendo. Então o desejo de Deus está que nós sejamos assertivos. Então quer experimentar a boa vontade de Deus? Seja assertivo nas suas decisões, no seu comportamento, na sua fala. Essa é a vontade desejada de Deus que eu quero descrever para vocês essa noite. E eu quero terminar fazendo o mesmo desafio. Eu acho que meu tempo já está dando aí. O mesmo desafio que Paulo fez nesse texto para os seus leitores. A palavra paracaléu. O que significa mesmo? Não gravaram? São ruins de grego, hein? Encorajar. Impulsionar. Colocar para frente. Vai, você pode. É isso que Paulo está dizendo para eles. Rogo-vos, pois, irmãos, eu encorajo vocês, eu impulsiono vocês. Vamos, vocês podem.
vocês podem ser diferentes dos outros, vocês podem experimentar a boa vontade de Deus. Então, a minha expressão essa noite como pastor evangelista, missionário, é levar você a olhar para esses 5 pontos que eu criei essa noite aqui e pensar sobre eles. Aonde eu me encaixo? O que eu tenho vivido e experimentado desses 5 pontos? Eu preciso me encorajar para ter uma motivação a mais? Aonde é que esses 5 pontos aí estão realmente funcionando na minha vida? Pensa e pontua eles aí. Agora, se nenhum deles está funcionando, você precisa rever seus conceitos. Precisa parar e pensar a respeito do evangelho que está sendo ministrado aqui, que eu sei que é o biblicamente correto. Você precisa parar e pensar isso. Porque se não tem motivação para falar do amor de Deus e para estender a mão para o outro, é porque você não experimentou a misericórdia de Deus, ou não entendeu, melhor dizendo, a misericórdia de Deus. Se você ainda não tem motivação para ter uma vida consagrada ao Senhor, para que os outros observem o Cristo que há em você, pare e pense. Se você ainda está envolvido com coisas desse mundo e presos nela, está na hora de quebrar essas algemas, para que você possa ser transformado e bonificado pelo Senhor. Então o desafio dessa noite para você é essa aí, é encorajar você a olhar para esses 5 pontos aí, pega seu celular, salva eles assim, ó. Tira uma foto aí, pensa neles durante essa semana, porque essa igreja, essa cidade, esse bairro, o bairro que você mora, está esperando alguém assim, para falar do amor de Deus, para estender a mão para o perdido, para dizer para as pessoas, existe um Cristo que pode transformar a sua vida. Esse Cristo que Paulo prega, esse Cristo que é pregado aqui às quartas-feiras, aos domingos, nos cultos de jovens, esse Cristo que remiu todos os nossos pecados e transformou a nossa vida, está nos chamando hoje para um compromisso sério com a palavra dele. Abaixe a sua cabeça, eu quero orar por você aí, em nome de Jesus. Pensa um pouco no que você ouviu e eu torno a encorajá-lo. Encorajá-lo a olhar para dentro de você e perceber que talvez você pode estar, talvez não indiferente às pessoas, mas indiferente ao seu chamado. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, a expressão é que descereis sobre vós o meu espírito e sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados. Todos nós somos convidados a ser testemunha. Não tem como negar isso, ser indiferente a isso. Ó Deus, obrigado por esse tempo aqui junto com meus irmãos. Obrigado pela sua palavra pregada. Obrigado pelo tempo aqui que nós tivemos de risada, de seriedade. Obrigado pela observação, Senhor Deus, desses 5 pontos que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado por poder, mais uma vez, fazer uso, Senhor Deus, da sua palavra legitimamente nesse púlpito. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, que se preocupam com o seu rebanho. E eu louvo a Deus também, Senhor Deus, porque o Senhor tem usado a vida deles para guardar, para velar pela vida desses meus irmãos. Louvado para sempre seja o seu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meu irmão.